Fala, gente boa de Deus, paz e saúde a cada um de vocês. Evandro Moretti aqui para mais um vídeo coerente da fé cristã. Muita gente chega e pergunta: irmão Evandro, eu estou indo na Quadrangular, eu estou indo na CCB, eu estou indo na Maranata, eu estou indo na Assembleia de Deus, na Casa da Bênção, na Bola de Neve, eu estou indo na Batista da Lagoinha. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas igrejas, a respeito dessas denominações? Eu citei algumas aqui, mas tem uma série de outras, né? Pessoal que vai na Adventista, na Testemunho de Jeová, pessoal que vai, enfim, são muitas. Gente, não siga Jesus em uma denominação. Conselho que eu dou para vocês, né? Não siga Jesus em uma denominação, porque não dá para seguir Jesus em nenhuma denominação, tá? Porque nas denominações, sejam elas quais forem, até as bem intencionadas, o propósito deveria apenas ser uma reunião saudável do Evangelho, mas que na maioria das vezes não é, tá? E essa reunião saudável do Evangelho deveria ser como um treinamento cristão, para que a pessoa, ao sair dali, sirva ao seu próximo. Porque a única forma de você servir a Jesus é servindo o próximo, não tem outra forma, né? E na maioria das vezes você vai numa denominação para servir a denominação, para servir os propósitos de uma denominação. Que eles vão colocar um monte de coisa na sua cabeça, eles vão colocar na sua cabeça, por exemplo, que você tem que fazer aquilo crescer. E para fazer aquela denominação crescer, você tem que participar dos programas. Aí em uma denominação tem os pequenos grupos, na outra denominação tem as células, na outra tem os evangelismos, na outra tem os estudos, na outra tem os encontros com Deus. Muitas das vezes as pessoas precisam pagar, né, por esses treinamentos, e não são treinamentos do Evangelho, não são treinamentos da graça, não são treinamentos do reino, são treinamentos voltados ao crescimento daquele ambiente. Tudo focado naquele ambiente, sem contar que muitos desses líderes, sejam eles quais forem, pastores, anciãos, bispos, apóstolos, eles estão levando à frente aquilo que aprenderam, o legado que receberam do fundador daquela denominação. Então eles têm que fazer valer o legado, a interpretação que o líder religioso daquela denominação acredita ser a mais correta. Então, na verdade, em muitas denominações, o que você está seguindo não é Jesus. É um conceito, é uma interpretação, é um legado de um fundador de religião. Porque Jesus não fundou nenhuma. Jesus não fundou a CCB, não fundou a Quadrangular, não fundou a Maranata, não fundou a Bola de Neve, não fundou a Católica, não fundou. Tá? Por mais que venham alguns defensores, às vezes eu vou conversar com um católico, ele diz, mas Jesus disse para Pedro que ele era pedra, e nessa pedra, né, ele edificaria a sua igreja, então Pedro era o primeiro papa. Não, não é. Por favor, gente, não sejam ingênuos. Vocês sabem que Jesus não quis dizer isso, e no original ele estava falando a respeito de si mesmo. A igreja está fundada sob seu nome, Cristo. Então Cristo é o mestre da igreja, ou pelo menos deveria ser. Então não confunda igreja, templo, com igreja, organismo. Tá? Não confunda igreja, templo, com igreja, vidas. Tá? Não confunda, porque a igreja orgânica de Jesus é composta por gente e não por pedras. Então, não siga Jesus em uma denominação, em nenhuma delas. E seja livre, tenha uma mentalidade livre. Você que está, de repente, em uma denominação e você está vendo muita petição de dinheiro, apelo financeiro, tá? Já perceba, isso não vem de Jesus. Isso não vem do Evangelho. Jesus não pediu para as pessoas fazerem isso. Mas se não doar o dinheiro, como que vai fazer para pagar a água, para pagar o aluguel, para pagar a conta? Com transparência, tudo se resolve. Né? Se existe transparência, então tudo aquilo que é gasto, tudo aquilo que é doado, os irmãos estão sabendo para onde, para que direção está indo, não tem problema. Tá? E aí a exorbitância é combatida. Ninguém vai ter um gasto exorbitante, porque os irmãos estão ali percebendo, entendendo, né? E existem causas nobres, mas muitas causas não são nobres. O projeto é ganhar o máximo de dinheiro possível para que a denominação cresça e os seus líderes enriqueçam, tá? Então, gente, não siga Jesus em uma denominação. Porque a denominação não foi fundada por Jesus. A denominação que você está não foi fundada por ele. Você está indo na Quadrangular, você está indo na Universal, você está indo aonde quer que seja. Percebeu algo, o ensino que é nocivo, tá?
Se familiarize primeiro com Cristo, porque aí você vai ficar mais rápido em perceber um ensino que não é de Jesus, que não é do Evangelho. Então, em uma você vai perceber um apelo financeiro demasiado, ou a falta de transparência, ou um apego demasiado a profecias, a profetas, a revelações, a sonhos, a visões, tá? Ou em outra você vai perceber muita politicagem, tá? Toda a época de eleição há um apelo de politicagem para que se vote e eleja aquela pessoa que o pastor quer, tá? Em outra você vai perceber o estrelismo, o líder quer ser uma estrela, ou está sempre pagando cachês, ou trazendo quem é, ou quem tem renome, tá? Para que as pessoas frequentem aquele lugar. Então transforma o púlpito em um lugar de shows, né? Está sempre trazendo um pregador, um cantor, popstar, né? Isso não veio do Evangelho. Você não está seguindo Jesus ali, você não está servindo Jesus ali. Porque de acordo com Mateus capítulo 25, versículo 35 até o 40, você segue e serve Jesus, é quando você serve o próximo, quando você socorre o seu próximo. Ah, mas eu gosto de ir lá, as pessoas da minha família vão. Olha, Deus não te proíbe de ir num lugar desse. Você não vai ser condenado por Deus, odiado por Deus por frequentar ou por ir num lugar desse. Mas à medida que você conhece a simplicidade do Evangelho e você vai avaliando um monte de coisa que acontece lá, que vai destruindo, tá, a individualidade da pessoa a longo prazo, você não vai conseguir ir com tanta frequência. Não digo que você nunca mais vai, porque você tem pessoas lá que gostam e não tem problema nenhum você revê-las. Mas quem acorda para o Evangelho não consegue frequentar o tanto quanto antes. Porque em uma tem misticismo, na outra tem apelo financeiro, na outra tem politicagem, na outra tem falta de transparência, né? Na outra tem estrelismo, né? Na outra existe manipulação religiosa, controle, doutrinas pegajosas, né? Que tiram a liberdade das pessoas. Tem denominação que proíbe festa de aniversário, tem outras que proíbem o uso de roupas que eles não querem que as pessoas usam. Então, esse ambiente não é do Evangelho. Você não serve Jesus em uma denominação. Quando você frequenta uma denominação e abraça a causa de uma denominação, você está abraçando a causa da denominação e não a causa de Jesus. Porque a causa de Jesus é simples, é suave, é leve. Tem a ver com amar, tem a ver com socorrer, tem a ver com ser purificado aqui dentro. É isso que Jesus trouxe. Essa é a proposta de Jesus. Né? Que através da sua palavra, que é espírito e vida, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. Mas muitas vezes a pessoa chega em um ambiente religioso e paralisa, ao invés de crescer intelectualmente, como pessoa, como gente, acaba estagnado em um lugar desse. Então assim, não siga Jesus nessas igrejas. Se você quiser ir de vez em quando, se você quiser ir, você é livre para isso. Deus não vai se irritar com você. Deus é amor. Né? Mas se você for sincero, você vai colocar sua mente, né? Ou aliás, você vai tirar sua mente das mãos do sistema religioso e dos líderes religiosos. Você vai ficar livre para pensar e ficar livre para analisar e avaliar as coisas que você vai ouvir lá e as coisas que você vai perceber neste lugar. Eu tenho certeza que assim como acontece o tempo todo com um bocado de gente que eu converso, né? Quando você fizer isso, você vai perceber que bastante coisa lá dentro prejudica, né? Manipula, controla, e não são coisas de Jesus e não são coisas do Evangelho. Tá? Então seja livre, exerça a sua liberdade que Cristo conquistou para você e não se submeta, tá, a esses líderes e a essas denominações, independentemente de qual seja. Ok? Você foi chamado para ser livre em Cristo. Seguir Jesus não é seguir uma denominação. Tem lugar que o líder religioso não gosta. Se fosse possível, até proibir as pessoas de visitar outras. Porque pensa que as pessoas são propriedade dele. Definitivamente não. Você não é propriedade de um líder e nem de um sistema religioso. Seja livre. Fique livre. Tá? Deus te deu liberdade para pensar. Deus te deu liberdade até para você ir nesses ambientes. Para você ver o tamanho do amor de Deus. Mas se esse ambiente te provoca, e provoca na maioria das pessoas, a maioria das denominações provocam nas pessoas medo de Deus, medo do diabo, medo do inferno,
Se quebrar alguma regra ali, ser castigado, o devorador pegar, o diabo pegar, o encosto vir. Eles usam um monte de nomenclaturas. Perder a bênção de Deus, o mal está lá fora te esperando, né? Então, é isso que as pessoas nesses ambientes, né, a médio, longo prazo, são submetidas. Você não precisa disso. Não foi Deus que trouxe isso para você. Ok? Seja livre do medo, da ganância, da culpa. Essas coisas estão cheias, né? Aliás, em muitas denominações, você é projetado a pensar dessa forma. Porque se você for livre, se você for uma pessoa que pensa, você não é interessante para o sistema religioso. Ok? Então é isso. Seja livre e seja do Evangelho. Um grande abraço a todos vocês.